Alô, é, eu escrevi uma autobiografia intelectual chamada Vida em Pensamento, pela Scortese, que vai sair sob forma de e-book. E filósofos britânicos, quando ficam velhos, eles muitas vezes escrevem autobiografias intelectuais. Nada mais justo do que nós, filósofos norte-riograndenses, fazemos a mesma coisa. Eu vou ler uma sessão, começar lendo uma sessão chamada Autocompreensão, a sessão 28. No recesso de 2007, assisti no YouTube dezenas de filmes sobre a síndrome de Asperger. Esses filmes e mais uma dúzia de livros me proporcionaram um melhor insight sobre mim mesmo do que qualquer psicólogo seria capaz. A síndrome de Asperger nada mais é do que uma forma limítrofe de autismo. No autismo severo, faltam por completo habilidades sociais inatas. Por causa disso, a pessoa não consegue ler expressões faciais, não entende comportamento, não aprende a reconhecer a interioridade de outros seres humanos, não consegue aprender a linguagem, não desenvolve a inteligência, acaba, em geral, sendo institucionalizada. Há, contudo, todo um espectro que vai desde o autismo severo até a normalidade. No meio caminho entre esses dois extremos está o autismo leve, ou Asperger, que atinge cerca de 0,4% da população. Nesses casos, a pessoa consegue se socializar o suficiente para aprender a linguagem. Ora, ao conseguir isso, ela obtém acesso ao mundo da cultura e se torna capaz de desenvolver a inteligência. Com isso, o autista Asperger se torna capaz de aprender, por uma via não empática, um pouco do mundo exterior, do mundo interior das outras pessoas, inclusive, por uma via não empática. Embora a sua conexão emocional com as pessoas permaneça sempre algo deficiente e seu comportamento social permaneça desajeitado e frequentemente impróprio. E como os ESPs têm dificuldade em entender os sentimentos alheios, eles não conseguem avaliar bem os próprios sentimentos. Como o Asperger é consciente dessas inadequações, porque tolo ele não é, a consequência é uma inevitável ansiedade frente à maioria das situações sociais. A síndrome tem comprovação neurológica. Quando uma pessoa normal observa expressões fisionômicas e gestos, ela apresenta uma estimulação dos chamados neurônios espelho do córtex motor, uma reação que tem importância para a interação e o aprendizado afetivo, e é imitativo. Diante dos mesmos estímulos, uma pessoa com síndrome de Asperger não apresenta as mesmas descargas neuronais. Já há muitos anos eu desconfiava que minhas dificuldades sociais tivessem a ver com autismo. Mas aqui estavam as evidências. A síndrome é, aliás, de difícil diagnóstico, especialmente para adultos, pois a experiência os ensina a dirimir e camuflar os sintomas. A consciência de ter essa síndrome me fez compreender também a razão do meu interesse pela filosofia. É que depois da dislexia social, o outro principal sintoma é o interesse hiperfocado e obsessivo por assuntos específicos. No meu caso, ao invés de interessar-me por espécimes de borboletas, aconteceu de interessar-me por filosofia, uma área na qual poderia exercitar minhas fixações cognitivas sem grandes contatos sociais e que, com alguma sorte, fui capaz de transformar em profissão. Com efeito, para um assunto complexo e árido, como é a filosofia, que pode exigir da pessoa passar muitos anos colecionando peças de pensamento, o interesse obsessivo pode ser uma vantagem.
Outra vantagem é que não me sinto muito pressionado a fazer o que os outros fazem, ou a obter suporte dos outros membros da comunidade de ideias, podendo seguir mais facilmente o rumo ditado pela curiosidade e pelo interesse intelectual. As desvantagens são, contudo, consideráveis. Uma delas é que vivo, em geral, demasiado envolvido comigo mesmo para ser capaz de seguir uma palestra ou me concentrar na leitura de textos. Outra é que o contato com as outras pessoas nunca deixou de produzir em mim algum grau de ansiedade e conflito, geralmente post-facto, levando-me a evitar envolvimentos sociais. E isso limita a minha capacidade de concentração. As dificuldades de contato e entendimento social têm sido de várias maneiras limitadoras da minha própria carreira acadêmica. Mas elas não são apenas minhas. Elas podem atingir de modo bem mais sério pessoas com síndrome de Asperger, sendo responsabilidade da sociedade o desenvolvimento de mecanismos de compensação e apoio. Por fim, é importante notar que o ingrediente autista é socialmente útil e talvez mesmo indispensável à evolução social. Pensem que se todos pensam da mesma maneira, não deve haver mudança. A mudança vem de quem, por alguma razão, é forçado ou motivado a pensar de uma outra forma, certa ou errada. Hans Asperger, o pediatra vienense que primeiro identificou a síndrome, o qual, segundo dizem, também era autista, escreveu que qualquer cientista ou artista precisa ter ao menos uma gota de autismo necessário à vida interior. Sintomas autistas são facilmente encontráveis em grandes pensadores do passado, muitos deles mais ou menos nerds. Aliás, o ingrediente autista, a meu ver aliado a um certo grau de narcisismo sublimado, ajuda a explicar o que tem sido chamado de gênio. Evitando exageros, eis uma lista de alguns colegas ilustres que são suspeitos de terem síndrome de Asperger. Sir Isaac Newton, que depois de ter passado 14 anos em Cambridge, veio para Londres sem ter deixado para trás um amigo sequer. Kurt Gödel, que só se comunicava com seu departamento em Princeton por telefone. Ludwig Wittgenstein, cuja presença deixava qualquer um apreensivo. E Saul Kirkpatrick, que precisa viajar assistido para não se perder.